Ora, boa noite, irmãos. Nos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, Paulo fala àqueles que ainda estavam sendo influenciados por falsos mestres. E isso, irmãos, é muito semelhante à situação que acontece hoje em dia. Há muitos falsos mestres, muitos falsos pastores na sociedade de hoje. Dando uma revisão breve para podermos encaixar bem o capítulo 12, dando então essa revisão breve, vemos aqui no capítulo 10, no versículo 2, vemos aqui que diz assim: conheço um homem capítulo 10, versículo 2, deixa eu ver aqui, capítulo 10, versículo 2. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então o que se passava é que haviam algumas pessoas que estavam a acusar Paulo de se comportar de uma maneira carnal, isto é, andando segundo a carne. E aqui vê-se, neste ponto que mencionámos anteriormente, que devemos sempre lembrar que não estamos numa guerra contra outras pessoas, mas, ao fim de contas, quem está atrás disto tudo é Satanás, o mundão e a nossa própria natureza humana. E por isso devemos lembrar que estamos numa guerra espiritual. E por isso é que Paulo, então, no versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E por isso nós temos uma guerra espiritual que necessita de armas que não são carnais. Em outras palavras, armas e armaduras espirituais para derrubar ou destruir essas fortalezas, essas fortificações espirituais. Então, quais são essas fortalezas espirituais? Vê-se aqui no versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, essas fortalezas espirituais com as quais lutamos são estes, como diz aqui, argumentos ou raciocínios e todo o raciocínio altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. O nosso objetivo, a nossa meta, como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, é levar cativo todo esse entendimento à obediência de Cristo. E por isso vemos que essa é a nossa guerra, é uma guerra espiritual, e nunca nos devemos esquecer disso. O problema é que é fácil olharmos para o físico, para as pessoas, e pensamos então que estamos a lutar com pessoas. E por isso é que Paulo aqui no versículo 7, ao início, diz assim: olhais para as coisas segundo a aparência, porque não devemos estar a olhar para as coisas exteriores das pessoas, devemos primeiro conhecer bem qual é o nosso inimigo, mas devemos também olhar para o coração das pessoas. E aqui via-se que as pessoas estavam a comparar umas com as outras, comparando-se uma pessoa com outra. Vê-se, por exemplo, no versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. E aqui vemos, Paulo começa a descrever agora este problema, que havia pessoas em Coríntios que estavam a acusar Paulo e que estavam, como diz aqui, comparando-se e estavam a louvar-se a si mesmos. E por isso Paulo, um bocadinho mais adiante, em 2 Coríntios 10, versículos 17 e 18, diz: aquele, porém, que se gloria,
glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. A quem é que Deus dá louvores. Então, continuando no capítulo 11, e isto é voltando ao ponto de vista que estas pessoas estavam a atacar Paulo, e a Paulo agora vai usar o que ele chama um pouco de loucura. Essa loucura é, digamos assim, como se fosse de se gloriar ou de se louvar, porque os outros estavam a usar essa tática, mas, e por isso é que ele chama, estou a usar assim um pouco de loucura neste ponto aqui. Então vamos ver aqui no capítulo 11, versículo 1 e 2 diz: quisera eu me suportar, seja um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. E por isso o desejo dele era para o bem dessas pessoas, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E ele não queria que estes falsos mestres levassem essas pessoas, esses irmãos na fé que estavam na igreja, não queria que levassem eles para outros mestres. E por isso ele estava a tentar proteger estas pessoas. Então ele diz assim um bocadinho mais adiante no versículo 4, porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Então ele está a definir quem são esses falsos mestres, quem são esses falsos pastores. São pessoas que estão a pregar outro Jesus. Pessoas que têm um espírito diferente, que têm um evangelho diferente. Irmãos, não é nada diferente do que está a passar hoje em dia conosco, nesta sociedade. Existem falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores e ministros, estão pregando outro Jesus, não o verdadeiro Jesus, não o Evangelho de Deus, do Evangelho de Deus, e não estão a explicar quem Jesus é e a obra que ele fez. Não entendem o que é o verdadeiro Evangelho. Por isso estão, digamos assim, a desviar a verdade do Evangelho verdadeiro. E por isso Paulo estava preocupado com essas pessoas e que pudessem vir a ser levadas ao caminho errado, porque essas pessoas estavam a tolerar esses falsos ministros. Vejam aqui o resto do versículo 4. Diz assim, outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Isto é, vocês vão aceitar esses desvios da verdade. E o ponto aqui, irmão, para nós hoje, é que é fácil as pessoas se desviarem quando buscam na internet coisas e leem coisas que podem, ou estão a ouvir mensagens de pessoas que às vezes são pessoas que falam muito bem, têm um grande dom da língua e sabem falar muito bem, mas estão a iludir e a confundir as pessoas, porque ensinam coisas diferentes, às vezes é só um bocadinho assim, outro bocadinho aqui, outro bocadinho acolá, e vão iludindo as pessoas. Sim, o que se passa é que uma vez que nós tenhamos provado a verdade, e vocês provaram a verdade, vocês conhecem a verdade, precisam então permanecer na verdade. E às vezes as pessoas dizem, mas ouviste que esta pessoa disse, ou que outra pessoa disse, ou que o outro disse. E eu simplesmente respondo a essas pessoas, eu simplesmente não tenho tempo para estar a meter-me e a ler o que essas pessoas dizem, a desprovar todos os argumentos deles. Eu não quero estar envolvido nestes argumentos
que não conduzem a nenhuma edificação. E assim Paulo está a expor estes falsos mestres, ou digamos assim, estes falsos apóstolos, ou falsos pastores de Cristo. Veja no versículo 13 a 15 do capítulo 11. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, estes ministros falsos, se transfigurem em ministros da justiça. Sim, parecem ser muito boas pessoas, o fim dos quais será conforme as suas obras. E por isso ele está aqui a dizer, ele está a expor estes falsos ministros, ou esses falsos apóstolos. Eles parecem fazer o que é certo, porque diz assim, se disfarçam ou transfiguram em ministros da justiça, mas ao fim, o fim deles será conforme as obras deles. E depois Paulo diz um bocadinho mais adiante, no versículo 18. Dizem, pois, que muitos se gloriam segundo a carne, e por isso vê-se que eles estavam a louvar a eles próprios, como lemos ao fim do capítulo anterior, eles estavam a glorificar na carne, versículo 18, e então Paulo aqui vai usar o que ele disse ao início deste capítulo, um pouco de loucura. Veja aqui no versículo 19, porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Vocês, sim, vocês são honestos, são boas pessoas, são sinceras, mas estão a tolerar estas pessoas que estão a causar divisões ou que vão causar divisões na igreja, e por isso precisam ser sábios. Então Paulo começa, digamos assim, neste, digamos assim, testamento de loucura, começa a dar uma lista dos sofrimentos pelos quais ele passou, e vemos esses sofrimentos do versículo 23 a 27, onde ele diz, ele recebeu 5 quarentenas de açoites, foi açoitado com varas, foi apedrejado, sofreu naufrágio, etc. Vê-se aí a dar uma lista grande de várias dificuldades pelas quais passou. Sabemos que até houve uma ocasião que ele até foi considerado como morto, talvez porque o apedrejaram, e talvez até tenha afetado a cara dele ou a vista dele. Mas a intenção principal de Paulo, como lemos no versículo 28, é que ele tem o cuidado de todas as igrejas. Ele quer ter cuidado de todas as congregações. Essa é a sua principal preocupação. Isso é o que oprime, é o que o preocupa dia a dia, o cuidado das igrejas. E depois vê-se aqui no versículo 30 ao versículo 33 deste 11º capítulo, digamos assim que é um clímax do que foi mencionado acima, e que talvez tenha sido a razão, ou uma das razões, porque eles o estavam a atacar. Talvez isso tenha sido uma fonte da acusação contra ele, porque ele está a dizer aqui que em Damasco, que o governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos Damascentos, querendo me prender. E vê-se, e sabemos aí pela história, e ele está a escrever aqui no versículo 33, que ele foi descido num cesto por uma janela da muralha. E assim ele escapou das mãos desse rei. Ora, talvez, não estou a dizer que foi essa uma das razões, mas talvez essa tenha sido uma razão adicional, porque estavam a acusar Paulo, e nesta situação
estariam a acusá-lo de ser um covarde. E por isso estavam a zombar dele, dizer, olha, ele não tem coragem, fugiu. Então, no capítulo 12, que até aqui foi o que já abordamos em estudos anteriores, em semanas anteriores, agora no capítulo 12, que é onde eu vou começar a descrever versículo por versículo este estudo, então Paulo vai descrever aqui outra fonte, outra causa de possível acusação, ou digamos assim, outra coisa que talvez eles tenham acusado Paulo, outra acusação adicional. Porque pode ter sido que Paulo foi ridicularizado como uma pessoa com uma mente perturbada. O comentário da Bíblia Expositor diz o seguinte: era fácil chamá-las de meras ilusões, porque sabemos que Paulo teve visões e revelações, e ele vai escrever aqui visões e revelações, e então ele estava a acusá-lo, dizendo que era fácil chamá-las de meras ilusões, sinais de uma mente desordenada. A malícia insinuava que o seu chamado ao apostolado repousava apenas numa dessas alucinações estáticas, quer dizer, um transe assim fora do corpo dele. Ora, então vemos aqui que isto estas visões que ele teve, poderia ser uma causa de eles estarem a acusar Paulo. Veja aqui no versículo 1. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Ele teve visões e revelações. No Novo Testamento há pelo menos 6 ocasiões em que visões de Paulo são registradas. Vejamos então esses registros brevemente. Eles estão no livro dos Atos, então vamos vê-las brevemente em sequência. Primeiro é em Atos 9, versículo 12. Atos 9, versículo 12. Vemos aqui. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E vê-se aqui, ele teve uma visão. Vejam também Atos 16, versículo 9 a 10. Atos 16, versículo 9 a 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedónia e lhe rogou, dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E por isso aqui vemos outra visão. Isto foi durante a sua segunda viagem missionária que ele foi guiado para ir para a Europa, ou digamos assim, para a Grécia, a Macedónia e depois a Grécia. E outra visão que ele teve foi em Atos 18, versículo 9. Atos 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Aqui vemos que estas visões que Paulo teve são visões para o desenvolvimento, ou digamos assim, o crescimento da obra de Deus. Não foram visões assim de coisas que não estavam diretamente relacionadas à obra de Deus. E por isso, quando pessoas têm visões assim estranhas, é preciso ter cuidado, porque pode ser um espírito diferente. Mas aqui as visões que ele teve, quando Deus fez esta exceção e deu visões a Paulo, foi para
abrir portas e para guiar a obra de Deus em certas direções. Veja também Atos, capítulo 22, versículos 17 e 18. Atos 22, versículos 17 e 18. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e vai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E assim vê-se, uma vez mais, uma visão acerca da obra. Vejam também em Atos 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Uma vez mais, para uma indicação para as direções da obra de Deus. E então, a sexta ocasião aqui que vemos acerca destas visões de Paulo, está aqui em Atos 27, versículos 23 a 24. Atos 27, versículos 23 a 24. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E aqui vê-se que ele, através destes exemplos que mencionei, Paulo teve visões. Mas, irmãos, como disse, Paulo não só teve visões, mas também teve revelações de Deus. Vejam em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele recebeu, digamos assim, instrução de Jesus Cristo em particular, a ele. Vejam também no capítulo 2, versículo 2 de Gálatas: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Por isso, uma vez mais, era para a obra de Deus. Subiu, como diz aí, por revelação. Depois vê-se também Efésios, capítulo 3, versículo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Houve uma parte do Evangelho que foi revelado a Paulo por revelação, e essa parte foi que os gentios também podiam ser salvos. Não é só os judeus. E nesta epístola de Efésios, ele escreve isto muito claramente, que a salvação não é só para os judeus, mas é também para os gentios. Sim, isto foi revelado inicialmente a Pedro, quando teve, se me lembro corretamente, em Atos 10, teve aquele sonho acerca daquele lençol grande que tinha animais imundos, de vários animais, e que foi dito: come 3 vezes. Ele disse: não posso comer. Então o que é isto? E depois então ele veio a entender. Lemos um bocadinho mais adiante, em Atos 10,
talvez lá para o versículo 27 ou coisa assim, vê-se assim um bocadinho mais adiante que ele veio a entender que não devia chamar uma outra pessoa como comum ou imundo, porque o simbolismo dessa visão não é para as pessoas comerem carnes imundas, mas o simbolismo dessa visão é para não chamar pessoas, particularmente gentios, não chamar os gentios pessoas imundas. Isto é porque Deus estava a abrir o caminho do Evangelho e estava a ensinar aos apóstolos que o que Jesus Cristo tinha feito é para toda a humanidade, para os homens e para as mulheres. E por isso vê-se aqui que ele teve visões e revelações, como a mostrei. Mas além disso que eu mencionei, aqui em Coríntios, capítulo 12, há um outro caso especial adicionado que Paulo está a mencionar, de ele ter sido, de uma maneira ou outra que ele não sabe explicar, como se tivesse sido arrebatado ao terceiro céu. Vejam aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos. Então, quem é este homem? Porque aqui vê-se que foi ou uma visão, ou foi levado corporalmente. Paulo aqui diz que não sabe, mas está claro, esse homem foi Paulo. Paulo está a falar acerca de si mesmo e não mencionou o seu nome para ser um exemplo de humildade, para não estar a gloriar ou a louvar-se acerca do que tinha acontecido a ele. E por isso ele diz: se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Mas diz assim: foi arrebatado ao terceiro céu. Ora, aqui está um ponto interessante acerca de que a Bíblia refere-se a 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera da Terra. Por exemplo, onde há chuva, a chuva do céu. Vemos por isso, por exemplo, em Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, versículo 2. Gênesis, capítulo 8, versículo 2. Estamos aqui a ver o primeiro céu, que é, digamos assim, a atmosfera à volta da Terra. Gênesis 8, versículo 2. Diz assim: cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Está a falar acerca da atmosfera, onde as nuvens estão, onde vem a chuva, onde os pássaros voam, isso. Em Deuteronômio, capítulo 11, temos aqui outro exemplo. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Por isso, este primeiro céu, mencionado na Bíblia, é, digamos assim, a atmosfera da Terra. Depois há um segundo céu, também mencionado na Bíblia, que é o que eu chamaria, por exemplo, o espaço interplanetário, as estrelas, o universo. Por exemplo, vemos então em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, versículo 5. Versículo 5, diz assim: então o levou fora e disse: olha para os céus e quantas estrelas se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Olha para os céus e olha para as estrelas, para o universo, para o espaço interplanetário.
Isso é diferente da atmosfera. É um outro céu, digamos assim, um segundo céu. Outro exemplo, por exemplo, está também em Salmos, capítulo 8, versículo 3. Salmos, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então, a lua, o sol, as estrelas, as galáxias, isso é tudo, digamos assim, esse espaço interplanetário, essas estrelas, esse universo. Também Isaías, capítulo 13, versículo 10, vemos outro exemplo. Isaías, capítulo 13, versículo 10. Isaías 13, versículo 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Isso está a falar aqui acerca das estrelas do céu, do sol e da lua. E então está a falar acerca deste segundo céu. Mas a Bíblia também fala de um terceiro céu. Vejamos então em 1 Reis, capítulo 8, versículo 30. 1 Reis, capítulo 8, versículo 30. Aí estamos a ver esse terceiro céu, que é a morada de Deus, digamos assim, de onde Deus opera, ou digamos assim, o centro do universo, de controle do universo de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve também e perdoa. E por isso, onde Deus está, onde Deus habita, onde Deus, digamos assim, mora, é no céu. Mas está aqui, está claro a falar do terceiro céu. Também vemos em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 30. Segundo Crônicas, capítulo 30. Versículo 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até à santa habitação de Deus, até aos céus. E por isso vemos que a santa habitação de Deus é o céu, mas está claro, está a falar aqui do terceiro céu. Não está a falar da atmosfera da Terra, não está a falar do espaço interplanetário, das estrelas, do Sol, da Lua, mas está a falar da habitação de Deus. Outro exemplo está aqui em Salmos 123, Salmos 123, versículo 1. Salmos 123, versículo 1. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. E por isso vemos que este terceiro céu é onde Deus habita. Então, continuando a ler em 2 Coríntios, capítulo 12, agora no versículo 3, sim, ao fim do versículo 2, diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo 3, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, diz isso de novo, não sei, Deus sabe. Então, continua agora no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito
falar. Uma vez mais, a palavra paraíso pode ter dois significados. Paraíso, onde ele foi arrebatado, teria sido no céu, seria um paraíso, mas tem um significado, pode ter um significado diferente. Por exemplo, o ladrão na cruz, em Lucas 23, 43, que está a falar acerca da terra, de uma situação da terra, em que a terra vai estar numa situação como um paraíso, quer dizer, uma situação na terra de paz. Também vemos que no novo céu e na nova terra, Deus vem para a terra e então ele vai viver com os homens na terra, na Nova Jerusalém. Ora, para isso vamos então ver Apocalipse, primeiro Apocalipse 2, versículo 7, está falando aí acerca da carta às igrejas, e neste caso é a igreja de Efésios, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ora, neste caso está a falar da Nova Jerusalém, porque aí será onde estará a árvore da vida na Nova Jerusalém. E diz aí, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a Nova Jerusalém. Vejam, por exemplo, em Apocalipse 22, versículo 2. Apocalipse 22, versículo 2. E diz assim: no meio da sua praça, e de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E este capítulo é após o capítulo 21, onde vemos que ele viu um novo céu e uma nova terra. Por isso está a falar acerca da Nova Jerusalém, da árvore da vida em Nova Jerusalém, isto é, no novos céus e na nova terra. Então esse será o paraíso que os homens transformados e seres espirituais vão ter eternamente. E está claro, muitos destes significados também podem ter entendimento espiritual, além do que nós pensamos puramente físico. Quando está a falar aqui que produz frutos, será uma árvore, mas frutos que ajudarão as pessoas a ter uma paz mental. Por que isso é importante para as pessoas terem uma paz mental durante o período dos novos céus e da nova terra? Irmãos, uma possibilidade é que muitas pessoas terão acabado de ver a destruição do universo, do mundo, pelo Lago de Fogo. E no Lago de Fogo, muitos membros das próprias famílias deles, possivelmente, se não se arrependeram, teriam morrido na segunda morte. E certamente, se, por exemplo, mães perderem filhos ou filhos perderem mães na segunda morte e nunca os verão de novo, vai ser uma coisa muito dolorosa mentalmente, que vão precisar de um ambiente de paz e pacífico, como este ambiente aqui se refere, este ambiente aqui no capítulo 22, que tem esta árvore da vida e estes frutos e um ambiente de calma e paz que vai dar esta paz às pessoas, principalmente ao início dos novos céus e do novo céu e da nova terra.
E por isso é uma possibilidade disso. O que eu estou a dizer, irmãos, é que há certas coisas aqui que, literalmente, nós é bem possível que não entendamos completamente hoje em dia. Mas sabemos que vai acontecer. Às vezes fazemos perguntas, mas como é isto possível? É aquilo que é possível? Algumas coisas não temos respostas. Mas temos de ter fé que Deus sabe o que está a fazer e isto vai ser para o nosso bem. Precisamos de entender isso. Mas continuando então agora a ler em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, quando diz que Paulo foi arrebatado ao paraíso, está claro, não foi esse paraíso vindouro, na nova terra e no novo céu, porque isso ainda é futuro, mas foi arrebatado, o que ele chama o paraíso, mas digamos assim, ao terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis e que ao homem não é lícito falar. Ouviu palavras que ele não tinha como explicar. E depois continuamos assim no versículo 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Sim, ele podia estar a gloriar do que tinha acontecido, desta, digamos assim, desta visão, ou possivelmente revelação, que ele foi revelado algo quando foi arrebatado para o terceiro céu, porque Deus faz isto, como expliquei, para o desenvolvimento da obra, da obra de Deus, não é simplesmente para ter visões assim arbitrárias sem significado nenhum, era para o avanço da obra de Deus. E Paulo teve grande responsabilidade de ser inspirado e ser encorajado para ir aos gentios, porque a sociedade naquela altura tinha esta maneira de ver as coisas que só os judeus é que podiam ser salvos. E por isso, através de visões como esta, ele foi encorajado, foi revelado que tinha uma responsabilidade de pregar o Evangelho aos gentios para abrir esta beleza de entendimento que nós hoje em dia entendemos que o Evangelho, esta verdade, é para todos, não é só para os judeus. Continuando então no versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixe isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E por isso está a ver aqui, vê-se que ele está a falar na terceira pessoa, para não parecer que ele estava a gloriar-se, e depois continua no versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Este é um ponto importante aqui. Deste versículo 7 a versículo 10 está a abordar um ponto muito importante, porque vemos aqui que ele, Paulo, teve este que ele chama um espinho na carne, porque através destas revelações, da excelência, deste grande valor destas revelações que ele teve, para ele não se gloriar, para o manter, digamos assim, humilde. Algumas pessoas afirmam que o espinho na carne eram esses falsos ministros, mas é bem mais provável, visto que para o fazer humilde seria um problema físico de saúde. Embora, às vezes, podemos ver esta analogia que tem implicações espirituais também, porque quando nós, por exemplo, eu como ministro, às vezes encontro dificuldades, quando vou a certos lugares, posso ter dificuldades físicas, mas às vezes tenho, digamos assim, desencorajamentos mentais ou espirituais através de coisas que pessoas dizem. Muitas vezes são por falsos ministros.
Mas pessoas podem dizer coisas que nos desgastam muito. Eu sei, eu sou uma pessoa sensível e às vezes pessoas dizem coisas e eu fico muito desgastado, muito sensibilizado. Não digo a ninguém, mas fico muito sensibilizado porque coisas que pessoas me dizem. Vejo pessoas a sofrer com dores e doentes e eu fico muito sensibilizado e me afeta muito. Mas ainda nos afeta mais quando a nossa própria carne está fraca, quando temos este espinho na carne. E por isso isto tem um significado duplo. Certamente tem um significado duplo. Mas continuando a ler, aqui foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ele está a dizer que é como se fosse uma esbofetada de Satanás. Porquê? Porque tinha este problema na carne. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Gálatas, capítulo 4, versículo 14. E não rejeitastes nem desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a nossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e vos daríeis. Quer dizer que ele tinha um problema na carne. Aqui dá claramente a ver que tinha um problema na vista. E ele está a dizer que vocês estão a ajudar, têm tanto carinho por mim que, se pudessem, tirariam os vossos olhos para me darem a mim, isto é, a Paulo. Porque lembrem-se que Paulo havia sido apedrejado e quem sabe se algumas dessas pedras ou coisa assim afetaram ou quebraram alguns ossos na cara e que talvez tivessem afetado o nervo óptico ou qualquer coisa e não conseguia ver bem. Embora sim ele pudesse ver, mas não via bem e tinha dificuldades a ver coisas. E essa poderia ser esse mensageiro de Satanás, porque Deus podia ter curado. Deus o podia ter curado, mas Deus não o curou. Ele pediu para ser curado, ele disse não. Como vamos ver daqui a pouco, esse mensageiro de Satanás, por outro lado, algumas pessoas pensam que era um ser humano. E sim, pode ter sido, como eu mencionei. Podia ser pessoas, ou até próprio um demónio, que estava dentro de uma pessoa que estava a causar dificuldades na pregação dele. Podia ser, não estou a dizer que não era. Mas a palavra esbofetar, dar uma bofetada, geralmente refere-se a maus tratos de outras pessoas fisicamente, geralmente. E no Antigo Testamento, a palavra espinho em carne era sempre um inimigo pessoal de Israel. Era um inimigo pessoal de Israel. Vejam, por exemplo, em Números, eu vou descrever simplesmente estas escrituras por causa de vocês podem então estudar isso no seu próprio tempo. Bem, Números 33, versículo 55, está a dizer que estas pessoas se tornaram como espinhos aos vossos lados. Em Josué 23, versículo 13, 23, 13, está a dizer que eles eram como espinhos nos vossos olhos. Em Juízes 2, versículo 3, estava a dizer que essas nações seriam espinhos aos vossos lados. Em Ezequiel 28, versículo 24, diz que era um espinho irritante ou um espinho doloroso para a casa de Israel. E por isso, nestes casos, no Antigo Testamento, era sempre uma coisa que estava a afetar as pessoas fisicamente. E por isso, ele vê-se que ele certamente tinha um problema de saúde ou enfermidade
E por isso aqui está bem provavelmente usando uma analogia que estava a afetar a ele como um espinho na carne, como se fosse uma pessoa também a afetar a ele. Como disse, por outro lado, podia ter um significado duplo, podia ser ambos. Então, continuando a ler no versículo 8, acerca do qual, deste espinho, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, para que eu ficasse curado, ou se fosse uma pessoa, que essa pessoa se desviasse de mim. E então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui a palavra fraqueza bem se entende que está a apontar a um problema de saúde. Por isso também vemos, quando Paulo listou, deu uma lista de muitos sofrimentos, isto é, físicos, na saúde. Lemos esses sofrimentos neste capítulo há pouco, em 2 Coríntios, capítulo 11, mencionei eles há pouco, do versículo 23 a 27. Esses eram fraquezas dele também. Esses eram sofrimentos físicos também. Versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E por isso, seja um problema de saúde, ou seja, ataques emocionais à volta da nossa vida, ou qualquer coisa que seja provações ou angústias, quando temos estas dificuldades, isso nos ajuda a ser mais fortes, isso nos ajuda a confiar em Deus e isso nos ajuda a ter fé em Deus. Isto é, a depender em Deus. Versículo 11. Fui nércio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior a mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ele aqui está a dizer que eu não devia ter que fazer isso, ou dizer estas coisas de loucura, contou, pois em nada fui eu, Paulo, inferior a esses superapóstolos, esses falsos profetas que se chamavam como excelentes apóstolos, superapóstolos, mas que eram apóstolos falsos. Depois continuamos no versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ele está a dizer que Deus confirmou que Paulo era um apóstolo, com vários milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho a impressão que, quando viermos a um dia do futuro, que as duas testemunhas vão ser reveladas por Deus, através que Deus vai revelar essas duas pessoas, através de sinais, prodígios e maravilhas também. Deus vai fazer isso bem claro, que essas duas pessoas são realmente as duas testemunhas. Continuando então no versículo 13. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. E aqui ele está a dizer, a única maneira que vocês foram inferiores foi que não os honorei, isto é, não exigi de vocês ajuda financeira. Por isso ele diz, perdoem-me neste agravo. Isto é, ele está a dizer que ele nunca fez ou pediu dinheiro a essas pessoas. Versículo 14. Eis aqui estou pronto, pela terceira vez, ir ter convosco,
E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E aqui ele está a dizer que ele queria visitá-los uma terceira vez, mas não queria dinheiro deles. Ele queria o bem-estar deles. Porque espiritualmente, Paulo era, digamos, entre aspas, o pai espiritual deles que estava a ensinar a eles as coisas espirituais. E por isso ele estava a dizer, o pai serve aos filhos. E por isso eu não vou exigir de vocês que me sustentem. Versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Agora aqui está um ponto muito interessante que diz, eu darei de mim mesmo, eu amo vocês, eu estou-me a esforçar por vocês, estou a dar a minha vida por vocês. E mesmo assim, eu sou menos amado. Isso é muito forte, irmãos. Eu sou menos amado por vocês, o que se torna como uma vergonha para eles. E depois diz assim, no versículo 16, mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. E isto é, vos apanhei com esses falsos profetas que dizem mal de mim. E depois ele continua a dizer, porventura aproveitei-me de vós por algum deles que vos enviei, tive alguma vantagem de vocês, eu nunca abusei vocês, nem Tito abusou vocês, diz assim, roguei a Tito e enviei ele um irmão, enviei ele com um irmão, porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, não sobre as mesmas pisadas? Ele então enviou Tito e não abusou deles, não pediu dinheiro deles para apoiar o trabalho, a obra, para, para, para a obra que ele fez, Paulo e Tito fizeram em Coríntios. E depois diz no versículo 19, cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Tudo que eu fiz, tudo que Paulo fez, foi para o crescimento, para a edificação da igreja em Coríntios. E então diz, porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias, que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos. E, com outras palavras, estas coisas da carne, estes argumentos da carne que ele mencionou um bocadinho antes, como eu mencionei ao início deste estudo bíblico. E por isso a sua preocupação, a preocupação de Paulo, é que quando ele chegasse lá, venha a encontrar os mesmos problemas. Isto é, que não se tenham arrependido e que ainda haja contendas e essas coisas carnais. Versículo 21. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Isto é, que ao chegar, que eu não seja entristecido e humilhado e me lamente porque vocês não se tenham arrependido. Isso é o Paulo, uma vez mais, estava aqui preocupado que ao voltar não houvesse uma mudança, não houvesse um arrependimento desses falsos profetas
que esses pecadores, o fornificador, etc., não era o único com problemas em Coríntios, mas havia muitos outros problemas. E vemos aqui problemas de imundícia, problemas de arrogância, e a primeira epístola aos Coríntios menciona muitos desses problemas. E por isso ele estava a dizer, eu tenho receio que terei que ir, quando for aí, e ter que lidar com esses problemas. E vou ter que corrigir vocês. E por isso ele está a dizer, é melhor vocês vencerem agora esses problemas, mudar, antes de eu ir aí.